Greenfoot 5 Minutes. Mastering the API. Olá pessoal, aqui é o Jonathan Moraes no Greenfoot 5 Minutes, número 18. E hoje a gente vai falar sobre o sistema de coordenadas que existe dentro do Greenfoot. A gente precisa aprender sobre como funciona esse sistema de coordenadas, porque ele vai fazer toda a diferença quando nós formos escrever a lógica do nosso jogo. Então prestem bastante atenção. Se vocês não entenderem alguns detalhes, revejam o vídeo, que vai ser breve, e aí ainda pode ser utilizados os comentários para dúvidas eventuais. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é, vocês sabem que isso aqui é um ator, mas tem um comportamento com os atores dentro do cenário, que é essa parte branca. Veja que sempre que eu elevo esses objetos aqui ao seu limite máximo, ele volta a um ponto máximo e volta à sua coordenada inicial. Por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque existe no Greenfoot a ideia de ponto central dos objetos. Então, o ponto central que mantém a coordenada desse objeto aqui, desse ator dentro deste cenário, está mais ou menos aqui no meio da imagem. Então, é por isso que, por exemplo, quando eu venho nesse ator aqui, seto a localização dela para a coordenada 0 e 0, eu tenho aquilo ali que vocês estão vendo agora. Então, veja que o ponto central da imagem apareceu aqui, o restante está aqui, mas entendam que apenas não está visível a outra parte aqui do dino. Se nós puxarmos aqui, ele volta normalmente para a sua posição anterior. O que acontece que a gente tem que saber? Que ponto é esse aqui, onde nós estamos trabalhando com ele? É o ponto 0, 0. Se você colocar o elefante aqui, a coordenada central desse objeto, o dino, a gente vai ver na opção inspecionar que é 289 para x e 247 para y. Quanto mais baixo eu tiver, maior vai ser o meu valor de y. Tá? Olha só, get y. 345 agora. Por que isso? Porque a gente está se afastando aqui do ponto 0, 0, que é a origem desse cenário. Tá bom? O que acontece agora que nós temos dentro da imagem, eu preciso explicar para vocês. O ponto de uma imagem, sempre que nós desenhamos ela cria dentro dela outro plano cartesiano. Ou seja, nós temos a coordenada 0, 0, quando nós temos a referência, o nosso cenário. E nós temos a coordenada 0, 0 também, quando nós temos como referência o Greenfoot Image. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, por exemplo, quando eu venho aqui dentro do Dino, da classe World, aqui, eu tenho o objeto adicionado no mundo. Tá? Então, veja que agora nós recarregamos o cenário e eu tenho aqui a imagem, tá, do Dino dentro de um Greenfoot Image que nós criamos aqui. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês melhor. Olha aqui o nosso código da imagem. Então, dentro da imagem, eu tenho aqui, eu vou comentar essa parte do código e vocês vão ver que o Dino que estava lá não está mais. Então, o que eu quero dizer para vocês é, veja que eu comecei a desenhar aqui um retângulo do ponto 0 da imagem, 0x e 0y, mas esse 0, 0, veja que não foi desenhado aqui no 0, 0 do cenário, e sim no 0, 0 da moldura que nós criamos quando nós demos aqui o New Greenfoot Image, tá bom? E aí a largura desse retângulo é essa daqui que a gente está passando com esses outros métodos que veremos mais à frente. Então, o que isso muda, Jonathan? Isso muda totalmente, porque veja, eu vou colocar aqui um Draw Image, tá? Que é um método que a gente utiliza para desenhar coisas dentro de outras imagens. Tá? Então, a gente pode desenhar uma imagem dentro da outra. E eu vou desenhar aqui o mini Dino. Então, veja que o mini Dino aqui eu vou colocar na coordenada 0, 0. E quando eu clicar aqui para compilar, ele colocou o mini Dino bem aqui nesta posição. E por que o 0, 0 está aqui e não aqui quando nós temos aqui esse Dino grande, né? Então, veja que eu coloquei aqui o Dino grande. Vou vir aqui no Set Location, vou colocar o valor 0, 0 para ele, e aqui está o 0, 0 aqui, e outro que também é 0, 0, como nós vemos aqui no sistema de coordenadas, aqui. Por quê? Porque esse 0, 0 está levando em consideração a coordenada do plano cartesiano do cenário. E esse outro 0, 0 aqui, que a gente está trabalhando dentro de imagem, está levando como referência a nossa
o nosso plano cartesiano do objeto Greenfoot Image. Eu vou trazer ele aqui para baixo para você dar uma olhada e você vai ver, por exemplo, que eu vou colocar agora, olha só, vou descomentar essa linha. Então, eu estou desenhando, ó, Image, Draw Image, outro objeto dentro dessa imagem inicial. Então, veja que eu tenho outro New Greenfoot Image para ser outra referência e eu tenho a coordenada 0 para x e 50 para y agora. Então, veja aqui que agora nós temos dois dinos aqui, ok? Então, vê o que eu coloquei aqui, ó. Mesmo que eu esteja colocando esse objeto aqui em todos os lugares, veja que a coordenada do objeto Greenfoot Image muda, ó, 170 por 170. Aí eu venho para cá, dou outro inspecionar. Eu tenho 301 por 229. Então, a coordenada desse objeto como um todo muda, mas as coordenadas do dino não mudam, elas permanecem. Por quê? Porque o plano cartesiano que ela tem como referência é o plano cartesiano da moldura. Por isso que mesmo que eu mude o objeto como um todo, 0,50 continua sendo 0,50. E a partir disso, nós podemos manipular essa nossa imagem da maneira que nós quisermos. Veja só o que dá para fazer aqui. Você pode ir trabalhando com isso sempre dessa maneira. Independente do lugar que você vá com esse objeto, ele continua funcionando. Então, só para recapitular rapidamente, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. Então, relembrando, nessa parte branca aqui, nós temos o cenário, tá? E nessa outra parte quadriculada aqui de vermelho, nós temos a moldura do Greenfoot Image. Então, veja, pessoal, que essa coordenada aqui em verde, 50,50, é o ponto 50,50, tendo como referência o plano cartesiano do cenário, tá? Do world. Então, é por isso que o dino está nessa posição. Mas nós temos aqui a coordenada 00 também para a moldura do Greenfoot Image, que é de onde é iniciado o desenho das nossas imagens. Então, veja que 00 é a coordenada que o Greenfoot Image, do Greenfoot Image, tendo como coordenada o próprio plano de Greenfoot Image. E 50,50 é a coordenada de Hector, tendo como referência o plano cartesiano de World. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa é uma coisinha um pouquinho complexa, vocês vão ter que fazer bastante exercícios para entender melhor, mas se tiverem dúvidas ainda, podem me perguntar. Nós faremos novos vídeos para que vocês entendam muito bem esse conceito que será muito importante no futuro de nossa programação. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!